Guitarra é algo muito pessoal e cada um tem um gosto. E eu sei que você tem a guitarra dos seus sonhos. Agora imagina se você pudesse fazer uma lista com 6 das guitarras que você mais gostaria de ter. Sou doido para ter essa guitarra, mas 5 conto não rola, aí não vai rolar. E esse vídeo aqui é justamente a lista com as 6 guitarras que eu considero as melhores e as que eu gostaria de ter para tocar na igreja. Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal falando de guitarras e dessa vez, como vocês viram na abertura, a gente vai falar de guitarras para tocar na igreja. Guitarras de worship. A minha lista com as 6 guitarras que eu considero não só as melhores guitarras para se tocar em worship, como seria a lista com as 6 guitarras dos meus sonhos para ter em casa para poder tocar na igreja com elas. Claro, as melhores segundo o meu gosto, as minhas preferências, o que eu gosto de tocar. Vamos deixar isso claro, tá? A lista foi baseada no que eu gostaria de ter. Mas, por eu ter pesquisado muito, por eu ter analisado muito guitarras e testado muitas guitarras por aí, a lista ela tem um motivo, não é só o emocional daquela guitarra dos sonhos, mas tem um motivo. As guitarras que estão ali são guitarras que eu já toquei, guitarras que eu gostei e que eu sei que me ajudaria muito para tocar na igreja. Fica ligado, porque as características que eu vou trazer dessas guitarras aqui podem ajudar muito vocês a escolher a próxima guitarra de vocês. Pode ajudar muito vocês a considerarem quais seriam as guitarras que vocês gostariam de ter. Quem sabe ajudar vocês na compra da próxima guitarra. A gente já vai começar esse vídeo falando da minha 6ª posição. E essa guitarra é a Fender Jack White, uma Fender Telecaster, a assinatura do Jack White. Quando eu vi essa guitarra a primeira vez, eu achei ela super estranha, porque ela tem coisas muito diferentes, recursos muito diferentes. Mas numa segunda olhada, com mais carinho, eu percebi possibilidades interessantes para se tocar o worship. É uma guitarra, vocês estão vendo aí a foto dela, que vem com 3 captadores, ela vem com um Cunniff humbucker no braço, um P90 no meio e um humbucker assinatura do Jack White na ponte. E o seletor de captador é um pouco diferente porque ele só tem 3 posições, o que significa que você só consegue selecionar um captador por vez. E o Jack White optou dessa forma para você ter o som nítido daquele captador, aquela voz específica de captador para fazer o som da guitarra. E isso traz para a guitarra uma sonoridade muito legal, uma versatilidade muito legal. Porque o captador do braço, o Cunniff, ele é bem cremoso, tem um som gostoso para tocar uns acordes, para fazer alguns swells, até para fazer alguns solos. E aí a gente tem no meio o P90, que já é um single coil um pouco parrudo, um som um pouco mais agressivo de single coil, que não tem um som tão instalado, um som muito ardido, mas ainda assim é um single coil. E ele traz um som assim meio punk rock, muito legal, que dá para fazer umas coisas bem interessantes se você misturar ali um drivezinho leve junto com um reverb, um delayzinho. Cara, um som magnífico para tocar. Bom, quantos guitarristas de worship que tem essas guitarras caras de worship tocam com um captador P90? Já dá pra gente parar pra pensar por aí, né? Da onde que vem a ideia do captador P90 e o porquê eu achei essa guitarra interessante. E aí a gente vem pra ponte com um captador que tem uma saída um pouco mais alta, um pouquinho, não é um captador agressivo para metal, mas já tem um som um pouquinho mais alto, um pouquinho mais agressivo que o captador do braço. E isso traz para a guitarra essa versatilidade de você poder fazer um som mais pesado, de você poder trazer um punch maior com o captador do meio com o P90, de você poder fazer um som mais cremoso com o captador do braço. E não para por aí, porque essa guitarra tem muitos outros recursos legais. E um desses recursos é justamente um detune, que ela tem aqui na corda Mi. Você puxa a alavanca e a corda Mi vira uma corda Ré. Olha isso! Você simplesmente puxa a alavanca, você tem uma corda Ré, e aí você pode tocar coisas diferentes. Só isso já faria dessa guitarra uma guitarra maravilhosa, e ela ainda tem um outro recurso maneiro pra caramba no segundo tom, que tem uma chavezinha ali, que se você puxa pra cima, você desliga o circuito da guitarra,
Se você deixa no meio, você está deixando o circuito dos captadores passando por todos os botões de volume, tone, etc. e saindo no jack. E jogando para baixo, você pula todo o circuito de volume, tons e joga o som direto dos captadores para a saída. O que faz com que você pode ter uma sonoridade, uma regulagem ali, vamos dizer, no volume 8, 7, com o tom ali no 8, ou seja, o som um pouquinho mais opaco, a guitarra um pouquinho mais baixa, com a saída mais baixa, então você consegue controlar ali o drive do seu pedal. Você que tem experiência fazendo isso vai entender a minha sacada aqui. Você tá ali tocando, você bate o dedo no seletor aqui e joga para baixo, você pula esse circuito, o que faz com que o som agora saia mais alto e mais brilhante. Com um simples toque, você sai de um som mais baixo e mais opaco para um som mais alto e mais brilhante, dando a sensação de um boost. Então você pode sair para um solo, você pode sair de um acorde para um riffzinho e voltar de novo para o acorde. Você pode fazer isso com um único toque. Isso é para mim um recurso incrível, eu achei magnífico todos os recursos dessa guitarra, tudo que ela oferece eu achei muito legal. Eu tive a sorte de encontrar essa guitarra na Lon Maguey, testar essa guitarra. Eu gostei muito do som dela, gostei da tocabilidade, achei bem prático a alavanca para você mudar um misão para um ré. Eu achei muito fácil de acessar, voltar, muito legal. Eu gostei pra caramba de tudo que ela oferece. Por isso essa guitarra tá na lista. E ela só está em 6º lugar porque ela é cara. Ela custa aqui no Canadá 5.000 a 6.000 dólares canadenses. O que faria essa guitarra custar aí no Brasil os seus 15, talvez 20 mil? Sabe o preço? Pesquisa, deixa aí nos comentários que eu quero saber quanto custa essa guitarra aí no Brasil. A próxima guitarra da lista, a 5ª guitarra dos meus sonhos para tocar worship, ela está nessa lista há muito tempo. Ela já desceu de categoria entre a guitarra que eu mais queria ter para a 2ª guitarra que eu mais queria ter, até chegar entre a 3ª guitarra na minha lista. E ela é a Gretsch Falcon. E com certeza vocês já viram algum guitarrista sortudo que tem grana para ter essa guitarra aí nas mãos. É uma guitarra maravilhosa. Os captadores dessa guitarra são incríveis. Eu queria uma Fender Strato com um captador desse aqui na ponte. Ele tem um som cremoso, um som brilhante, um som gostoso, aveludado. Toquei já nessa guitarra. É uma guitarra muito gostosa, maravilhosa. Pena que é caro. É o mesmo preço da Jack White. E é por isso que ela está em 5º lugar, porque o preço me impede de ter essa guitarra. Mas está na lista, porque a Gretsch só faz guitarras maravilhosas. Testem a Gretsch. Testem não só a Falcon, mas qualquer outra Gretsch que você puder pôr a mão. É muito legal. Essa guitarra ela é maravilhosa para worship. Tanto que, como eu falei, tem um monte de guitarrista que usa essa guitarra. Agora, eu vou trazer aqui na lista a 4ª guitarra. E ela está em 4ª posição também, porque o preço dela não é assim muito agradável. Ela chega ali bem perto do preço da Jack White e da Falcon Gretsch, mas ela é aí uns 200 dólares, 300 dólares mais barata que as outras duas primeiras guitarras que eu citei aqui no vídeo. E essa guitarra é justamente a Music Man John Petrucci. Tanto a JP6 quanto a JP15. Coloquei esses dois modelos, tá aí na tela para vocês verem a JP6 e agora a JP15. Visualmente não muda muita coisa, a não ser a cor, né? Mas na verdade tem algumas alterações aí entre elas sim, tá? Mas a gente vai falar aqui da JP15, porque é a que eu tive. E eu amo essa guitarra. É uma das melhores guitarras que eu já tive. E ela tem recursos muito interessantes, por isso ela está aqui na lista. Primeiro, o fato de os captadores dela, além de serem extremamente agressivos, poderosos para se tocar o metal mais absurdo que existe na face da Terra, essa guitarra tem os captadores mais limpos e cristalinos que eu já toquei na vida. Pois é, pasmem, essa guitarra ela tem a habilidade de te dar o som mais pesado e o som mais limpo que você pode encontrar numa guitarra. Não sei o que eles fizeram com esses captadores, mas o som é cristalino, encorpado, cremoso, gostoso. Ela soa como se ela já tivesse compressão, sabe? Num som limpo, sem nada. Guitarra amplificador, ela já soa como se tivesse comprimido o som. Você escuta o estalo da paleta, você
tem, sabe, dinâmica. É muito legal esses captadores. Essa guitarra é super confortável, muito gostosa. Mas o que faz essa guitarra estar aqui nessa lista não é só o fato de eu já ter tido essa guitarra e ter sido uma das melhores guitarras que eu já tive na vida, mas um dos recursos que você não encontra facilmente por aí, que são os captadores piezo nos carrinhos da guitarra, na ponte da guitarra. Com que faz com que a guitarra tenha um som de violão elétrico. Olha isso. Tem uma chave seletora na parte de cima da guitarra que, se você seleciona para baixo, você tem o som dos captadores piezo, como se fosse um som de violão. Olha isso, som de violão. Com uma saída extra para você conectar pedais ou efeitos diferenciados só para o som desse captador piezo, que seria o som de um violão. E você tem na segunda posição desse seletor a possibilidade de combinar os captadores da guitarra com o som de guitarra, com drive, com chorus, o que você estiver usando ali, com o piezo. E você pode estar passando o piezo separado, como eu falei, com um compressor, com um chorus separado, um phaser, qualquer outro efeito que você quiser, separado, como se tivesse dois instrumentos separados ali, você tocando. Cara, isso é muito legal para tocar worship. Imagina você ter na sua mão uma guitarra e violão. Pô, isso é maravilhoso. Eu ia ficar felizaço de poder ter a opção de ter um violão aqui junto com a minha guitarra. Pô, isso seria incrível. Mas espera, que a gente já vai entrar na terceira guitarra dessa lista. Antes disso, eu percebi que você ainda não deu like nesse vídeo, seu Mukirana. Senta o dedo nesse like e se inscreva aqui no canal, porque eu tô trazendo para vocês vídeos bem legais, trazendo vídeos dos assuntos que vocês vêm me pedindo. Agora vamos para a nossa quarta guitarra, a terceira posição aqui da lista, entre as guitarras que eu gostaria de ter. E por sorte, eu tenho essa guitarra. E ela tá aqui nas minhas mãos. É essa Fender Americana Professional 2 aqui. Poderia ser qualquer outra Fender que tivesse os recursos que essa tem. Porque o lance aqui dessa lista é trazer para vocês, e eu escolhi as guitarras aqui, justamente por causa dos recursos que ela tem. Como, por exemplo, a guitarra do Jack White, que tem um absurdo de recursos. A John Petrucci, que tem o piezo, que traz o som de violão. E no caso dessa guitarra aqui, o sistema S2, que está aqui, ó, no tom da guitarra. E esse sistema S2 ou S1, nas guitarras mais caras da Fender, que fica aqui no volume, ele te permite acionar o captador do braço com o captador da ponte. E isso te dá uma sonoridade de Telecaster. Então eu tenho nas minhas mãos uma Fender Stratocaster, que também me oferece o som de Telecaster, com esses dois captadores combinados. E pasmem, é a combinação de captador que eu mais uso. 90% do tempo no culto eu estou com esses dois captadores juntos, por causa desse sistema S2 aqui. Quando eu jogo o seletor lá na ponte, ele liga o ponte e braço para mim. Se eu quiser desligar, aperto aqui. Agora eu tenho só o captador da ponte. E isso, cara, é magnífico. O som fica muito gostoso. A guitarra, ela entra num espaço de equalização dentro da mix com a banda ao vivo, que encaixa a guitarra perfeitamente nos momentos em que eu quero que ela não se destaque muito, que eu não quero que ela fique brigando com nenhum instrumento. Ela entra ali, ó, e fica. Na hora que eu quero fazer um solo, na hora que eu quero que ela venha para frente, eu jogo lá captador do braço, ou eu desligo, né, esse sistema e deixo só o captador da ponte, quando eu quero fazer uma base um pouco mais agressiva, ou eu quero que ela responda melhor às minhas dinâmicas, e aí eu vou lá e desligo o sistema e tenho o captador da ponte aqui, que já é um captador um pouquinho mais malvadinho, apesar de ser ainda um single coil, ele é meio malvadinho, meio envenenado, e aí eu tenho aquele som um pouco mais parrudo, respondendo melhor. E essa guitarra tá na lista não só por esse sistema S1 ou S2, dependendo da guitarra que você vai ter, mas também pelo fato de eu ser um strateiro, eu gostar de Strato. A minha vida toda eu toquei com Strato. E eu gosto muito do conforto que a Strato me dá. Por isso, essa guitarra também
tá nessa lista. É a minha lista com as guitarras que eu gostaria de ter. É por isso que ela tá na lista. É uma guitarra maravilhosa, super confortável. Ela tem um corte aqui no cutaway que permite um acesso mais fácil nas casas aqui embaixo. Eu gosto muito de tocar aqui, tanto solo quanto acordes. Eu gosto muito de ficar nessa região. E só isso já é motivo para eu colocar essa guitarra em terceiro lugar. Porque entre as guitarras que a gente falou até agora, essa daqui é uma das mais baratas. Ela fica aí por volta de uns R$2,5 nova. Eu paguei 1.800 usada, mas ela fica aí uns R$2,5, 2.800 dólares canadenses. Eu acho que ela, comprando nos Estados Unidos em dólar americano, deve ficar por volta uns 2.000 dólares americanos. E justamente por isso é que ela está em terceiro lugar. É uma Strato, é o tipo de guitarra que eu gosto. Tem o sistema S1 e S2, que também é algo que eu gosto. E esse acesso aqui no cutaway para eu poder fazer solos e acordes aqui embaixo. Uma das guitarras que eu mais queria ter, e tenho muita sorte de pelo menos uma das guitarras da minha lista, eu tenho. Agora vamos para a segunda guitarra da lista. A gente está chegando agora no top da minha lista. É assim, realização dos sonhos da minha lista. Essa guitarra, ela é absurdamente cara, como as outras guitarras faladas aqui, com exceção a essa Fender aí, que é a mais barata aqui da lista. Por isso que eu tenho ela, porque é a mais barata, porque as outras não dá não. É o dobro, no mínimo, o dobro do preço dessa daqui. E essa guitarra é uma Telecaster, que, por incrível que pareça, eu não sou tão fã de Telecaster, apesar de ter duas Telecaster nessa lista. Eu não sou tão fã, e eu vou dizer o porquê. Eu já tive uma Fender Telecaster, uma Player mexicana, que não estava muito legal, eu não soube regular ela na época, e aí ela ficou meio assim, uma guitarra que eu pegava super de vez em quando para tocar e eu não curti o som dela. Então, eu acabei ficando meio com um bode assim de Telecaster, mas ultimamente eu venho pegando algumas Telecasters aqui e ali para tocar, para experimentar, e eu venho percebendo que a minha forma de tocar, que mudou muito de um tempo para cá, vem se encaixando muito na Telecaster, e o som dela acabou que ficando um pouco interessante para mim, principalmente as Telecasters que tem humbucker. Eu gosto mais das Telecasters com humbucker do que Telecasters com single coils. Não sei te dizer o porquê, mas é uma preferência pessoal minha. Por causa disso, eu trouxe aqui na lista a melhor Telecaster que eu já toquei na minha vida. Eu peguei essa guitarra na mão uma única vez, por muita sorte. E eu tenho que dizer para vocês que eu quase chorei quando eu peguei essa guitarra na mão. De tão perfeita que ela é, sabe? Confortável, encaixa perfeito. Parece que a guitarra, ela tá tocando para você. Parece que você não precisa fazer esforço para fazer nada na guitarra. O som que sai dela, sem você ter que ficar mexendo em nada, só de plugar a guitarra no amplificador, é assim, é magnífico. Assim, essa e a primeira guitarra da lista são guitarras que você pega na mão, você chora, assim, são as melhores guitarras das guitarras que eu já peguei na mão. E é óbvio que para ser uma das melhores Telecasters que estão no mercado, a gente teria que estar falando da Suhr, que faz as melhores Telecasters e as melhores Stratocasters que você pode tocar na sua vida. Se você não sabe do que eu tô falando, pega uma Suhr na mão, toca, para você ver o que eu tô falando, que você vai chorar. Você vai pegar a sua Fender Custom Shop, você vai jogar longe de raiva, porque a guitarra é absurda, assim, é incrível. E essa Suhr que eu tô trazendo aqui para vocês em segundo lugar é uma Telecaster, a assinatura do Matheus Assato. A foto tá aí. É uma guitarra com humbuckers, é uma guitarra muito gostosa, ela é maravilhosa, já vem com tarraxas com trava. É óbvio, a gente tá no outro nível de guitarra aqui, no mínimo tarraxa com trava ela teria que ter. É uma guitarra muito gostosa, ela não tem nenhum dos recursos que as outras guitarras têm, que estavam na lista por causa dos recursos, inclusive. Ela não tem aquela sonoridade incrível de uma Gretsch, mesmo porque é uma Telecaster, mas o som dessa guitarra, eu não trocaria essa guitarra se eu tivesse ela, que eu não tenho, por nada. Tá na lista em segundo lugar, porque foi uma das melhores guitarras que eu já pus a mão na minha vida. Ter essa guitarra para tocar worship seria fantástico.
Deixa eu interromper esse vídeo aqui para falar uma coisa que vocês vão gostar. Eu fiz esse vídeo aqui, ó, falando de overdrives e vocês gostaram bastante. Aí, eu fui atrás e achei 2 pedais de overdrives para alugar e aluguei esses pedais e eles estão aqui comigo. É a cópia do Klon, que é um dos melhores overdrives que tem no mercado, e o EVH, MXR EVH 5150 Overdrive. Esse pedal aqui foi um dos meus melhores overdrives, um dos melhores pedais que eu já tive na vida. E esse pedal aqui, ele simula o som de um dos pedais mais caros que existem na face da Terra, e é um dos pedais que eu queria muito alugar para poder capturar o som desses pedais aqui, colocar ele na minha Quadcortex e liberar para vocês a captura desses pedais. Não só isso, mas liberar para vocês também um preset gratuito para vocês poderem usar junto com esses pedais aqui capturados. Então, em breve, eu vou fazer um vídeo falando desses pedais aqui. Aí eu já libero para vocês de graça algumas das capturas que eu fiz com esses pedais e também um preset usando esses pedais aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que o preset ficou maravilhoso. Vocês vão gostar demais. Então fique esperto que logo logo sai vídeo com esses pedais aqui. E a gente agora vai para a primeira guitarra da lista. Ela tá aqui na lista não só por ter sido a melhor guitarra que eu já toquei na minha vida, literalmente a melhor guitarra que eu peguei na mão, em acabamento, sonoridade, conforto, ergonomia, timbre, facilidade, tudo. É um pacote completo de a melhor guitarra que eu já pus à mão. Por sorte, eu consegui tocar uma guitarra dessa. É cara, é difícil de achar, mas eu pagaria o dobro do preço dela se eu tivesse dinheiro para ter essa guitarra, porque vale a pena. A Sir Mateus Assato Stratocaster. Uma super Strato, vamos colocar aqui, porque ela tem um humbucker na ponte, não é mesmo? Então, é uma super Strato. Essa guitarra, tá aí, foto dela, no modelo rosa, que inclusive é o modelo que eu mais gosto, porque eu adoro guitarra rosa. Julguem, não tem problema. Podem me julgar. Eu adoro uma guitarra rosa. Sou uma criança dos anos 80. A minha adolescência foi com os meus ídolos com guitarra rosa e verde fluorescente. Então, eu gosto de guitarra rosa. Essa guitarra é absurda. E tá aqui na tela agora a versão dela em preto, que vem com as ferragens douradas, é óbvio, né? Para deixar a gente com água na boca, com os olhos brilhando, com vontade de ter. Eu teria as duas se eu pudesse. Essa guitarra, o som que sai dessa guitarra para tocar worship, meu Deus, é som de Guitar Hero, é som do cara que toca blues, jazz, fusion. Meu Deus, essa guitarra. Eu liguei essa guitarra direto no amplificadorzinho, um Fenderzinho meia boca que tinha lá na loja. Direto, liguei direto. Não dei regulada nem nada ali, não mexi nada, só aumentei o volume. Na hora que eu toquei um acorde, mano, arrepiou tudo, assim, sabe? É como se o Espírito Santo tivesse me tocado naquele momento. Eu fui batizado no Espírito Santo com o acorde de sol que eu dei na guitarra. Uma guitarra dessa pra tocar worship, meu Deus. É isso que eu quero, que venha essa graça na minha vida. As duas, inclusive, a rosa e a preta. Que seja essa graça. Eu recebo, porque olha, vocês não estão entendendo. Não tem como bater na qualidade, na sonoridade e tudo mais do pacote numa Sir Stratocaster. Não tem. Não tem Fender nesse mundo que bata nessa guitarra. Não tem, não tem. Nem Sir. Nenhuma das outras Sirs que tem aí, eu já toquei em várias, que são incríveis, inclusive, mas não tem. Não sei o que fizeram com essa guitarra. Mateus Assato está de parabéns com essa guitarra. É maravilhosa. Maravilhosa. Tá em primeiro lugar na lista por isso. A melhor guitarra que eu já toquei na vida. Agora, vem uma questão. Você teria alguma dessas guitarras? Eu quero saber. Qual é a sua opinião? Qual é a sua guitarra dos sonhos para tocar worship? Para tocar worship. A gente tá falando de guitarra de worship, não é para tocar metal não. Não é para tocar jazz, baião. É para tocar worship. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Qual é a sua guitarra dos sonhos? Qual seria a sua lista com as 6 guitarras, as 6 melhores guitarras para tocar worship? Deixa aí que eu quero saber agora. Pera. Segura aí os cavalos. A gente falou de 6 guitarras aqui e eu não citei nenhuma Gibson, nenhuma Les Paul.
Por que eu não fiz isso? Só tem um fato. E não é porque elas não prestam, porque elas são ótimas. Mas eu não gosto de Les Paul. Eu sou o cara das Stratos. O meu negócio é isso aqui, gente. Eu só abro essa exceção para uma Gretsch, que aí é outro papo. Nem que seja uma Les Paul Gretsch, eu teria e tocaria feliz. Mas é porque é uma Gretsch, é outro som. Mesmo sendo uma Les Paul, é um outro som de captador, a proposta é outra de guitarra. Não é aquela Les Paul Gibson que a gente conhece, que não faz muito a minha cabeça. E, gente, é gosto pessoal. Não é o fato dela não ser boa. Deixo a tela aqui com menção honrosa. Uma Gibson, seja qual modelo for Les Paul, seria muito legal. Não para mim, mas seria muito legal. E já que eu estou fazendo menção honrosa, eu quero deixar como menção honrosa aqui uma outra Stratocaster que é absurdamente boa e muito barata perto da qualidade que você tem na guitarra. Se você for pegar uma outra guitarra por aí com aquele som, aquela qualidade, você vai pagar muito caro, que é a Nick Johnson Signature, a Schecter Nick Johnson. A Schecter lançou uma versão muito mais barata, mais acessível dessa guitarra. Mas é uma guitarra que mesmo pagando em reais, com os preços astronômicos dos impostos incluídos, ela vale a pena. Então fique de olho nessa guitarra, vale uma menção honrosa aqui para essa guitarra também. Uma outra menção honrosa aqui, até mais genérica, são as PRS. Num geral, todas elas são muito legais, são guitarras maravilhosas. Estava na minha lista antes, até eu pegar uma na mão, testar, tocar, e eu não me encaixar com a guitarra, eu percebi que não é para mim. É uma guitarra incrível, assim como uma Les Paul, uma Gibson, uma Epiphone Les Paul. Incrível, guitarra maravilhosa. Mas não é para mim, não vai no meu som, não encaixa no que eu toco. Quando faço as coisas nela, eu não me conecto com a guitarra, e aí não rola. Por isso não foi citada e não tá na minha lista entre as 6 melhores guitarras para worship, mas são guitarras maravilhosas, qualquer uma das PRS são, inclusive as SE, são absurdamente boas de qualidade e vale muito a pena ter uma delas, mas eu queria fazer uma menção honrosa específica entre as PRS. E essa guitarra é a SE Hollow Body 2. Ela é uma guitarra semiacústica e ela tem o piezo. O mesmo sistema piezo de captação das Music Man do John Petrucci, onde você tem nos carrinhos captadores separados que traz o som de violão. Então aí a gente também tem uma PRS com som de violão para você poder ter esse recurso também. Então, além de ser uma PRS que já tem qualidade absurda, ser maravilhosa, tem que ser mencionado aqui porque ela tem um dos recursos que fez uma das guitarras entrar na minha lista, que é o piezo, o som de violão. E isso, obviamente, ajuda muito, né? É um recurso incrível para você que toca worship. Então eu tinha que mencionar essas guitarras PRS e essa guitarra em específico também aqui na lista. Gostou do vídeo? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Quer mais vídeos como esse? Deixa aí nos comentários para eu poder fazer mais vídeos como esses para vocês. Eu vou deixar para você esses 2 vídeos, mais esses outros 2 vídeos aqui. Escolhe um deles para você assistir e eu vejo você quinta-feira no próximo vídeo. Valeu!